Alô, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Conta e Manda. Hoje ao meu lado, Arthur Neto. Tudo bem, Arthur? Tudo certo, Éboli. Parceiro. Prazer estar aqui finalmente, né? Cheguei. Ele existe, Arthur Neto existe. Eu sou o Carlos Eduardo Éboli e vamos juntos em mais um papo. Olha que promete, hein? Ele é o síndico do esporte olímpico brasileiro. Na dúvida, chama o síndico. O condomínio é grande e tem muita coisa para fazer. Estamos num ciclo importantíssimo, ciclo olímpico. LA é logo ali. Marco Laporta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Seja bem-vindo aqui ao Conta e Manda Podcast. Tá tudo bem contigo? Tudo ótimo, Éboli. Obrigado pelo convite. Arthur, obrigado pelo convite. Um prazer falar de esporte olímpico, né? É que a chave está comigo, vamos bater um papo aí, contar um pouquinho das nossas percepções, da história, como a gente está pensando esse ciclo aí. Eu falei, esse condomínio é grande, tem muitos problemas a serem resolvidos, né? E a gente está num momento muito importante, né? Mais uma vez, vem aí uma Olimpíada, a gente está no início de um ciclo e você no início também de uma gestão. Antes de mais nada, quero agradecer demais, hein, pela parceria. Já são mais de 15 milhões de visualizações nas mais diversas redes sociais. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? Muito obrigado pela sua parceria. Laporta, e aí? E esses primeiros meses à frente do Comitê Olímpico do Brasil? Foram desafiadores, são 3 meses, completando 100 dias agora, né, de gestão, e foi bastante desafiador. A gente, por mais que eu já tivesse exercido o cargo de vice-presidente na gestão passada, é um pouquinho diferente, né, quando você tem que tomar as decisões, entender a estratégia que você quer colocar, e tanto eu quanto a Iane, quando a gente montou a equipe, a gente entrou com uma estrutura um pouquinho diferente. Então a última gestão chegou a ter 8 diretores, nós entramos com 4 somente. Então toda essa reformulação no início para a gente foi bastante desafiadora, mas eu diria assim, dá para falar da gestão como se fosse um voo, né, um avião, né? Você tem 2 momentos críticos, né, que é a decolagem e a aterrissagem. Na decolagem acho que nós passamos bem, vamos bem. Agora estamos na velocidade de cruzeiro, entrando na velocidade de cruzeiro, e daqui a 4 anos a gente tem a aterrissagem que vai ser lá em Los Angeles, né? E aí vamos ver como é que tá. Mas assim, a gente está muito satisfeito com o que vem acontecendo, com os avanços que a gente teve nesse pouco tempo. A gente olha, a gente começou a listar o que a gente fez nesses 100 dias, a gente se assustou. Você vai fazendo uma coisa atrás da outra, mas caminhamos bem. Ainda está naquela fase de transição? Ainda tem alguma coisa de transição a ser feita ou já a transição de fato já está concluída? Não, já foi. Agora é a nossa gestão mesmo, já está com a nossa cara. Ajustamos o orçamento, ajustamos o planejamento estratégico, fizemos mudanças estruturais. Então agora está com a nossa cara e agora é tocar da maneira que a gente acha mais correta. Eu ouvi até uma declaração tua, Laporta, dizendo que o processo de transição poderia ter sido mais eficiente, né? A gente está falando de 2 gestões que se conhecem muito bem, né? Você, durante muitos anos, foi vice-presidente do Paulo Vanderlei. Por que ela poderia ter sido mais eficiente? Eu acho que ela poderia ter acontecido, né? Na verdade, ela não aconteceu, Éboli. Por quê? Eu acho que não houve uma boa reação ao resultado da eleição, talvez tenha sido isso. Entendeu? E o correto realmente seria sentar ali, todo mundo, e fazer a transição, mas infelizmente isso não aconteceu. Tentamos de algumas formas nos aproximar. Só para ter uma ideia, eu fui eleito no dia 3 de outubro e fui botar o pé no COB 6 de janeiro. Então, em nenhum momento eu entrei no COB antes para poder. E aí, pouco a pouco, depois que a gente entrou, que a gente conseguiu ter acesso a tudo, ver as coisas com calma. Então, acho que a gente perdeu 3 meses importantes aí que nós estamos passando agora por uma reforma estatutária. E eu estou fazendo questão de incluir na reforma estatutária a obrigatoriedade da transição. Isso não pode ficar na mão do gestor ou do humor do gestor. Tem que haver uma transição, isso tem que estar constando no estatuto. Até porque a gente estava falando aqui, né, que Los Angeles é logo ali. Até pensando em questão de medalha, é um espaço curto, né? Não sei se já vai dar para ver algum efeito, né, da nova gestão. Acredito que não, né? Não sei como é que você vê essa questão. A gente já mapeou bastante isso, né? Eu trouxe de volta para a área de esportes o Jorge Bichara para poder tocar essa área que para a gente é, obviamente, a área mais importante do COP. E a gente assumiu com uma preocupação muito grande em relação aos resultados, né? A gente vinha numa crescente,
desde o Rio de Janeiro, ali, chegando no recorde de medalhas em Tóquio. Em Paris deu uma estagnada, a gente parou de evoluir, eu costumo dizer isso. E a gente tem uma preocupação muito grande em relação a Los Angeles, e temos pouco tempo. Então o que a gente tem que fazer, já estamos fazendo, né? Já mapeamos todos os atletas que estão ali, os top 5, os top 8 nos Jogos Olímpicos. Esse é um grupo que a gente vai investir bastante e vamos buscar novos talentos para poder suprir, de maneira que a gente tente chegar em Los Angeles, pelo menos, ou mantendo, estabilizando, ou tentando retomar o crescimento. Esse crescimento tem que ser retomado em Brisbane. Para Brisbane nós temos que começar a trabalhar agora. Esse foi o principal norte que a gente colocou na nossa gestão. Blindar o que já tem para Los Angeles, mas já começar a preparar para Brisbane. Esse é o grande desafio. Até porque para trabalhar com base, né, com formação de novos atletas, demanda tempo, né? Demanda. Então, acaba que você, nessa de 28 agora, vai apostar ali no alto rendimento e começar a trabalhar a base, né? Seria mais ou menos isso. Assim, quando a gente sentou com a eleição, a gente começou a discutir muito o que a gente ia fazer com a equipe, depois que veio o Emanuel pro time, o Bichara, e a gente começou a estruturar exatamente o que a gente precisava fazer diferente do que já estava sendo feito, né? E o que geralmente é feito? O COB cuida do alto rendimento. Então, o COB é o alto rendimento. A gente nunca se preocupou do COB cuidar a parte do desenvolvimento, que era importante também. Se você não tiver desenvolvimento, você não tem o alto rendimento. Então, a gente veio tentando mudar um pouquinho e a gente veio lançando esse, entre aspas, um slogan, né? De Juntos por uma Nação Esportiva. É exatamente isso, é trazer todas as instituições que trabalham com o esporte, trabalhando para o desenvolvimento, para o fomento do esporte, ou seja, transformar o Brasil em uma nação esportiva. Nunca será uma potência olímpica se não for uma nação esportiva. Isso é claro. Você vai poder, como aconteceu em Tóquio, foi um investimento grande, subimos no quadro de medalhas. Mas se não continuar, vai ficar sempre nesse patamar ali de 20, 21 medalhas. Para chegar nas 30, brincar, pensar num top 10, você tem que virar uma nação esportiva, ou seja, fomentar a prática na população. E aí o COB tem que trabalhar isso também. O COB não pode se omitir nesse ponto. O COB sempre falou assim, não, alto rendimento é comigo. Isso aí quem cuida são os clubes, são as confederações. Não, o COB tem que sim se envolver nessa parte do desenvolvimento. É isso que a gente está pretendendo fazer. Então, aí olhando para trás, né? Por que o Brasil, com o potencial que ele tem, não conseguiu ainda se transformar, de fato, numa potência esportiva? Você falou que não é uma potência esportiva. Não é uma potência esportiva. Para mim, potência esportiva é top 10 no quadro de medalhas. Concordo contigo. Por quê? Com o potencial que a gente tem, que a gente nunca conseguiu atingir. Porque o investimento não foi assertivo, Éboli. Vamos lá. Se você olhar até, vamos lá, Atenas, pingava a medalha, né? Lembra? Era uma, duas, comemorava uma medalha de ouro, ficava todo feliz, ganhava uma medalha de ouro. Com o advento da loteria, começou a haver um investimento maior. E aí, quando veio esse cometa do esporte, né? Começou ali Jogos Pan-Americanos 2007, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, veio muito investimento para o esporte. As empresas vieram para o esporte, estatal, privada. Então, se teve possibilidade de investir na base. Então, não é o cobertor curto, né? Investe no alto rendimento, não tem dinheiro para a base. Investe na base, não tem dinheiro para o alto rendimento. Se tinha um dinheiro, conseguia aplicar em tudo. E foi bem investido. Isso resultou em quê? Resultou nesse ciclo vitorioso do Rio, Tóquio e Paris. Só que começou a perder o fôlego desse investimento lá. Por quê? Porque quando passou 2016, as empresas saíram. Acabou os Jogos Olímpicos, saiu, já fiz o meu nome aqui, o investimento caiu, voltou aos patamares do início de 2004, 2008, então você começa a não ter dinheiro para investir nos dois. Qual é o grande virada de chave agora que a gente está buscando nisso? É voltar a aumentar o investimento. Como que você faz isso? É melhorando o aporte de patrocínio privado. Você não vai ter agora a lei das bets, que vai entrar um recurso também importante, e mais o patrocínio privado. Só que a lei das bets, ao mesmo tempo que entra um patrocínio privado, a arrecadação das loterias vai começar a cair. Porque o público passa a jogar nas bets, não aposta mais na Mega Sena. A população que aposta na Mega Sena está envelhecendo. Vem as mais novos a jogando na bet. Então vai ficar meio ali. Então a gente precisa aumentar o patrocínio privado. E isso o COB tem feito muito bem. Saltamos agora para 22 empresas apoiando o COB no último ciclo. E a gente pretende... É isso que eu falo, o último ciclo foi muito bom. Bem apoiado, né? E por quê, Éboli? Porque mudou um pouquinho ali a entrada do Gustavo Herbeta no marketing, o trabalho do Conde na comunicação também. Eles fizeram um trabalho que conseguiu dar mais visibilidade para o COB. E aí a empresa passou a procurar não só pelo resultado, mas também por expor a sua marca
junto do COB. Então aquilo ali foi muito importante. Mas agora estamos dando um outro passo. O ticket médio do COB subiu. Nós agora temos uma valorização para ir para o mercado e pedir mais. Talvez não precise de 22, você pode ter menos, mas com um ticket médio maior e você conseguir subir. E é isso que a gente está buscando nessa gestão agora. A gente sempre fala O mercado enxerga de maneira positiva esse movimento? Enxerga de mercado positivo. E foi engraçado, Ébolio, porque esse mantra que a gente jogou de juntos para uma nação esportiva impactou muito bem no mercado. Porque eles sabem, por exemplo, que 2025 e 2026 é ruim de entrega. Cai um pouquinho o interesse pelo esporte olímpico ali. Jogos sul-americanos ano que vem, esse ano não tem muita coisa. É a proximidade com a Copa do Mundo. Exato, Copa do Mundo no Brasil vai ter a feminina em 2027, então isso atrapalha um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, eles querem ficar no time. Olha, a gente vai entrar com um pouco menos aqui, mas 27, 28 a gente vem com tudo. Beleza, tá ótimo. Vamos assim. E aí 27, 28 você tem muito mais entrega. Então elas estão vindo sim, tá sendo bacana. A gente renovou com a Medley, com a Vivo, tá tudo caminhando bem, com valores melhores, então assim, tá evoluindo nisso. Então é aí que eu digo, a gente tem que aumentar esse recurso privado, ter mais recurso, e aí você investir de maneira assertiva. O que eu falo em investir de maneira assertiva? Vamos lá. Você pega os 10 países do quadro de medalhas, principais potências esportivas. Tirando talvez os Estados Unidos, são poucos que investem no esporte coletivo. Então você pega, por exemplo, a Holanda. Você não tem Holanda um time de vôlei, Holanda ganhando medalha toda hora, de basquete, de handball, de futebol, entendeu? O foco é onde? É no esporte individual, que dá o quê? Mais medalhas. Você pega um esporte coletivo. A Holanda vem numa progressão, né? Você pega o esporte coletivo, você leva... Vamos citar o futebol aqui. Que a gente ganha, sempre concorre medalhas. Mas você vai levar 18 jogadores masculino, mais 18 feminino, 36. Você tem 2 chances de medalha. Né? Agora leva 36 nadadores, 36 do ciclismo, 36 remadores. São 36 chances de medalha. Então, essa é a diferença do investimento assertivo. É você entender aonde você quer investir para subir no quadro de medalhas. Então é isso que a gente precisa mudar um pouquinho o foco. E tem 2 modalidades que eu tenho batido bastante, que o Brasil tem um potencial gigante e passa longe, que é o ciclismo e o remo. Verdade. Entendeu? O remo já melhorou, pô. A gestão da presidente Magali agora, um tempo não conquistava medalha em Pan-Americano. Aí o Lucas foi lá, medalha de ouro, já retomou, já é uma vitória dessa gestão. Então, é continuar crescendo. E aí a gente tem que ajudar, e o COB tem que entrar e ajudar essas modalidades. E o esporte que a gente tem tradição, né, o remo? Tem um apoio dos clubes e tudo mais. São clubes de regata, né, na verdade. Clubes, né? Pois é. Esse talvez seja o problema, né? Porque uma vez o estadual do Rio é mais importante que os Jogos Olímpicos. Atletismo merece também um olhar bem bacana, né? Também, bem importante. também. Né? Muita medalha. E mal bem, o atletismo tem entregado medalhas. Você vê o potencial, né? Que a gente tem possibilidade de ganhar mais e mais ainda. Então, toda hora... Pô, o Brasil é imenso, que tem de pistas que foram construídas no último ciclo. Acho que poderia entregar mais o atletismo. Na pista podia entregar mais. Agora, a Fabi teve aqui, ela elogiou muito o advento do centro de treinamento pro vôlei, né? Sim. Em Saquarema, no início dos anos 2000, se eu não me engano. Essa é uma ferramenta importante para todos os esportes? Fundamental. Os centros de excelência. Né? De fundamental. excelência. Isso é uma outra coisa também que está no nosso projeto. A gente quer criar mais centros de treinamento do Comitê Olímpico. Hoje a gente está restrito ao Maria Lenk aqui no Rio. A gente já está em conversa com o Centro de Formação Olímpica de Fortaleza, junto com o Comitê Paralímpico. Já tive com o presidente José Antônio, já fizemos visita técnica lá. E nós o COB e o CPB vão assumir a gestão desse centro lá em Fortaleza juntos. Lá tem 18 modalidades. Para você ter oportunidade dos atletas do Nordeste não precisarem vir para cá. Vão treinar lá. Não precisa sair do Nordeste. Ficam aqui e treinam lá. O Centro Olímpico em São Paulo, o Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo. E a gente vai também criar um sistema de certificação de centros de treinamento. Então eu tenho um centro de treinamento aqui em Maringá. Então eu vou procurar o COB, tem lá um critério, vai ser certificado. E esse centro de treinamento fica apto a receber projetos das confederações custeados pelo Comitê Olímpico. Então a gente quer o quê? Capilarizar esses centros de treinamentos, que é fundamental. O CPB dá exemplo disso. O centro de treinamento deles lá em São Paulo é maravilhoso. E aí você vê o resultado que vem acompanhado na performance. É isso, entendeu? Então, fez o esporte paralímpico uma potência. Exatamente, porque o investimento do Brasil no esporte paralímpico é superior ao dos esportes dos outros países. Então é isso, é um investimento assertivo. Esse investimento assertivo também, ele vai muito, e já vi você falar em outros momentos,
da sua gestão de buscar muito uma união, né? Ou conversa, pelo menos, com atletas, confederações. Isso vai também de uma conversa com confederações dos esportes, né? Para complementar investimento, né? Enfim, trabalhar ali em conjunto. Sim, sim. A gente não pode caminhar sozinho. Isso que é o juntos, né? Então é sentar com as confederações esportivas e criar os projetos que estejam alinhados com a estratégia do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico é a mãe ali, né? Que comanda a Assembleia. E a gente tem que ter essa estratégia junto com as confederações. Elas que executam, elas que são importantes no processo. A gente repassa o recurso, mas esse recurso tem que ser com projetos que a gente entenda e eles também entendam que vão levar para o resultado que a gente espera. E aí são coisas muito claras. Vou citar um exemplo do hóquei sobre a grama. O Brasil não ganha nada nem do sul-americano, entendeu? Então não adianta o hóquei sobre a grama lá do presidente Daniel, que acabou de assumir, e a gente conversa muito sobre isso, investir, vou me classificar para os Jogos Olímpicos. Não, primeiro você ganha sul-americano. Você não ganha sul-americano, entendeu? Então, a partir do momento que você não ganha sul-americano, significa que os atletas que estão aí talvez não entreguem o que você precisa. Então, onde é que você tem que investir? Na base. Você tem que formar novos atletas. Você tem que começar do zero, lá atrás. Isso eu fiz no triatlo lá atrás. Eu assumi a confederação, a direção técnica do triatlo em 2009. E ali a gente tinha voltado de Pequim com péssimo resultado, entendeu? E a gente falou assim, cara, ou a gente aposenta essa geração e começa a formar atletas novos, ou a gente vai continuar correndo, tentando morder o próprio rabo. A gente não vai sair disso, entendeu? E a gente aposentou uma geração, fizemos um projeto na Europa, começamos a investir, papapá. E a geração que agora em Paris fez o melhor resultado da história, 8º. Temos o Miguel agora, que é chance de medalha para Los Angeles. Então, a gente não ganhava nem Sul-Americana naquela época. Prepara. Vamos voltar a ganhar jogos sul-americanos. Uma coisa de cada vez. De cada vez. Aí hoje a gente chega nos jogos sul-americanos, de 7 medalhas, o Brasil ganha 6. Acabou. Não tem mais para ninguém. Joga nos jogos pan-americanos, ganhava 1, agora ganha 4. Aí você vai construindo um trabalho, por quê? Porque lá atrás você entendeu que era um investimento na base. Entendeu? Então acho que é assim que as modalidades têm que entender cada uma qual é o caminho que ela vai ter. O tamanho da delegação, né? Até que ponto é importante o tamanho da delegação se você não tem qualidade plena nessa delegação, né? Eu queria a tua opinião até sobre isso, né? É melhor às vezes você ter uma delegação mais enxuta e com maior capacidade de vitória? Para o país é melhor isso? Isso a gente tem que responder essa pergunta, Ébora, porque em algum momento a gente precisa sentar para discutir isso. Vale mesmo a pena você ir com 300 atletas, sendo que 200 não tem chance de medalha, teoricamente? E aí esse investimento está sendo assertivo, entendeu? Isso, em algum momento, a gente olha o outro lado do atleta. Poxa, mas o atleta se classificou. Ele tem direito a participar de uns Jogos Olímpicos. Você vai tirar essa experiência olímpica não é importante para ele, para a formação dele? Depende da idade. Entendeu? Então, assim, eu acho que em algum momento, e aí eu acho que esse momento vai vir na hora que o Brasil tiver nesse crescente de medalhas, e aí o que os outros países fazem. A Holanda faz isso, a Holanda é clara nisso, só vai para os jogos que tem chance de medalha. Eles não levam a equipe para participar. Percebi que a tua linha de raciocínio é nesse sentido. Mas a gente precisa. Eu não sou dono da verdade, né, Ébora? A gente precisa ter uma discussão ampla em que os atletas. Olha, não, o Brasil precisa dizer o que ele quer. Eu quero levar o atleta para participar? Beleza. Também não venham me cobrar que aqui eu estou gastando dinheiro demais levando todo mundo. Então é isso que a gente precisa. É só responder a pergunta: o que o Brasil quer? A gente quer ser competitivo, quer levar atleta, investimento assertivo, ganhar uma medalha, ou a gente quer ganhar medalha e quer levar os atletas para participarem também? Ok, beleza. Vai ter que, mas vai faltar dinheiro em algum lugar. Entendeu? Então é definir a linha de ação do Brasil. Não é o presidente do COB que define, quem define é a Assembleia do COB. Eu acho... em cima até novamente da questão da meta, né? Você já falou que dificilmente a gente vai andar, né? Vai dar um passo à frente do que a gente já conquistou em Paris. Los Angeles não. Los Angeles não vai ser uma Olimpíada para avanço nesse sentido. Não, acho que não. Acho que não temos ainda nesse ponto. E uma aposta grande em... podemos dizer que nós já temos os campeões prontos, né? Assim, já temos os campeões... Os de Los Angeles já estão aí. Já estão aí. Não tem novidade. Muito não acredita. Difícil vai aparecer. Nós temos agora uma competição importante esse ano, que é os Jogos Pan-Americanos Juvenis, onde você tem a possibilidade de revelar um ou outro talento que possa aparecer ali. Quando a gente teve em Cali em 2021, apareceram talentos que chegaram aos Jogos Olímpicos. Então você pode ter ali uma meia dúzia de 3 ou 4.
Mas os outros já estão aí. A gente já sabe, já está tudo mapeado. Cada confederação sabe quem são os seus atletas do ciclo. Já sabe, é muito difícil você aparecer agora um novo. Pode falar. Não, é que você falou dos jogos agora, né? Da juventude, né? Jogos Pan-Americanos juvenis. E eu fico pensando muito isso, até falando de outros países, né? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma cultura de esporte muito forte em universidades, nas escolas também. Eu estudei numa universidade que era muito forte nisso, que era Gama Filho, né? Até quando eu estudei já estava num momento mais decaindo, assim, né? Mas, pô, equipes, né? De judô, enfim. Isso é um caminho para o Brasil? A gente tem essa... Claro, o Brasil é um país muito diferente de outros países, né? Dimensões continentais, enfim, todo mundo já sabe. Mas isso é um caminho que a gente pode seguir, enfim, fortalecer esse esporte mais na área da educação, na universidade, escola. Eu acho que o Brasil precisa descobrir o seu caminho, não dá pra ficar copiando o modelo dos outros, né? É uma coisa que eu briguei muito quando eu era vice-presidente. O debate assim não era nada debate técnico, né? A gente estava adotando um modelo de desenvolvimento técnico do Canadá. Eu era contra. Eu falei assim, desculpa, gente, ninguém vai me convencer que o Canadá, em condições climáticas totalmente diferentes do Brasil, e econômicas e financeiras também, vai ser modelo para o meu... Como que eu vou desenvolver meu atleta? Desculpa, eu não concordo. Entendeu? O voto vencido, foram lá, fizeram, já está sendo mudado. Entendeu? Então, assim, eu entendo que a gente tem que descobrir o nosso modelo. E esse modelo vai depender da modalidade. Um exemplo claro, o vôlei. O vôlei é um modelo clubístico. Não tem como. Basquete, handebol. O surf, não. O surf não é um modelo clubístico. O skate não é um modelo clubístico até agora. Então, cada modalidade vai ter que entender qual é a sua forma de desenvolvimento. Pode ser na universidade, talvez seja no escolar. A gente tem que entender, por isso que eu falo, Juntos por uma Nação Esportiva, é esse conceito de cada um entender qual é o seu papel na formação do atleta e no fomento da prática esportiva, né? Porque isso aí seria o modelo americano, né? A gente fala muito disso de escolas e universidades, porque a gente acaba se espelhando no modelo americano, né? Qual é o grande, minha opinião, o grande sucesso do modelo americano? O atleta sabe o caminho dele. Então você tem 8 anos. Eu quero ser jogador de vôlei. Eu sei o meu caminho. No Brasil, não. Eu quero ser atleta de lançamento do dardo. O que eu faço? Vamos treinar na escola, eu não tenho. Nos clubes eu também não tenho. Tem que achar um projeto. Então você não sabe qual o caminho do atleta hoje no Brasil. Em algumas modalidades você tem, mas a maioria você não sabe. O atleta às vezes é descoberto por acaso, né? Como a gente fala. Sim, então é isso que a gente precisa ter esse caminho para o atleta. A linha de produção, né? Exato, a linha de produção. E aí vai depender da modalidade. Então você tem que entender em cada modalidade como é que funciona essa linha de produção. Aí que eu falo que o COB tem que liderar esse processo. O COB é a instituição olímpica, óbvio, mais importante que tem no país. Então ela tem que liderar esse processo junto com as confederações, junto com os clubes, sentar com o Comitê Brasileiro de Clubes. Aí eu e a Yane já fomos em 2 fóruns dos clubes para participar, conversar com os clubes. Esse papel que o COB tem que fazer. Essa relação está mais estreita agora, né? Muito, com o Comitê Brasileiro de Clubes, muito. né? Já tive no Minas, eu tive no Praia Clube, eu tive no Flamengo. A gente precisa estar conversando com os clubes, entendeu? Conversando com os presidentes para que eles entendam o que a gente quer e onde eles podem investir. Às vezes eu chego no clube, qual modalidade você... Cara, investe no wrestling, investe no tiro com arco. Aqui dá tantas medalhas. Pô, monta uma equipe de tiro. Mas tem que capacitar a gente para isso, né? Tem que capacitar a gente, que é outro desafio. Professores, valorizar mais professores de educação física. Você sabe qual é o maior desafio da ginástica hoje? A Rebeca é um boom danado. Assim, potencializou. Todo mundo quer ser a Rebeca hoje. Além da Rebeca, a ginástica rítmica também está mostrando um excelente trabalho. Lá teve, infelizmente, Paris, a menina que machucou, mas teria disputado a medalha. Aí você tem filas, o Flamengo são 3.000 crianças na fila de escolinha. Por quê? Porque não tem treinador para dar aula para todo esse time. Aí é um outro problema que nós precisamos encarar de frente, a falta de profissionais qualificados para trabalhar esses atletas que estão aí. O boom do ídolo, né? Você aproveitar o boom daquele momento. Você vai perder, né? Entendeu? E, graças a Deus, a Confederação Brasileira de Ginástica é muito bem estruturada e está atenta a isso, fazendo formação de treinadores,
intercâmbios e por aí, para que a gente possa aproveitar e revelar outras, que a Rebeca não é eterna, né? Claro. Atenção, fabricantes de mesa de ping-pong! É. Agora é a hora! A hora é essa, a hora esse é o é momento. essa. Mas é isso. E A quanto hora é tempo o essa. Caldeirano não tá nessa estrada? É muito tempo, né? Pra maioria começou ontem, né? A carreira dele começou com o título em Macau da Copa do Mundo, mas há quanto tempo que o Caldeirano não se destaca? A entrevista dele grande depois de Paris, ele personagem. fala, né? 17 anos eu vivo tênis de mesa o dia inteiro. Exatamente. Entendeu? E no Brasil é assim, né, presidente? No Brasil rolou a empolgação, Vai. todo mundo começa a entender da modalidade, Exato. todo mundo quer praticar, mas é daí que você, dessa quantidade de empolgados, que você começa também a tirar qualidade. Né? Aí você forma a nação esportiva. Vai Vai aumentando a prática, a prática de fomento da prática das exatamente. modalidades. É isso. Quanto mais gente praticando, melhor pra gente. Então, aí vamos lá. Não falta mais local público para prática esportiva? Sim, aí volta Sabe? o conceito junto para a nação esportiva. É cada um saber o seu papel. Qual é o papel do governo? O COB não pode controlar isso, Não né? posso, Local público. não posso. Mas qual é o Não pode papel? encher o saco das prefeituras? Qual é o papel do governo? O papel do governo é fomentar a prática esportiva. O governo não tem que estar bancando alto rendimento. Alto rendimento é com a gente recebe recurso da loteria para isso. O governo tem que estar gastando dinheiro com fomento à prática esportiva, botar o pessoal para praticar esporte. O Bolsa Atleta, ok, que funciona principalmente para as categorias de base, importantíssimo, fundamental. Mas não tem que estar investindo em competições, campeonatos mundiais. Isso tem que estar no fomento à prática esportiva. Esse é o papel do governo, com a Secretaria de Esporte, nos 3 níveis, estadual, federal e municipal. Mas, infelizmente, tem município que nem tem Secretaria de Esportes, né? Então... E às vezes também, Laporta, é muito mais simples você pegar um espaço assim, uma área, você marca lá o retângulo, bota 2 traves e pronto. Exato. Né? Agora, botar mesa de ping-pong, hoje, Não. ping-pong que é o popular, galera, não tô... Mesa Tatame, tenista, né? O Caldeirano é mesa tenista, eu jogo ping-pong, são esportes diferentes. Tá? Começa assim, Mas né? eles não se isso. importam, não. Mas é a evolução natural da... Evoluiu, você começa a ser mesa tenista, tem que ser um Caldeirano, é diferente. Mas botar a mesa, botar a quadra de tênis, né? Você já botar uma tabela de basquete, aí já tem um custo diferente, aí você já tem que fazer... Mas tem que fazer, você tem que entregar essas áreas públicas para a população praticar as mais diversas modalidades para a gente fugir da cultura, da monocultura do futebol. É isso. Ainda é um obstáculo? A cultura forte do futebol ainda é um obstáculo para a Bastante. evolução do esporte olímpico? Muito é um obstáculo, né? Porque 90% dos pais ainda querem que o filho seja jogador de futebol, né? E aí quando você vê, às vezes me incomoda quando eu vejo um prefeito, um secretário, a gente vai visitar, aí vem apresentar, olha o que eu fiz aqui. Ele apresenta assim 30 campos de grama sintética. Eu falei, pô, dá pra trocar por 30 quadras de basquete, por um stand de tiro, uma quadra de badminton. Então, eles se orgulham disso porque isso dá retorno para eles, né? Vai na comunidade, faz uma quadra de grama sintética. Isso dá retorno. Então, ainda há um apelo muito grande. Isso, eu acho que... eu falo assim, até porque eu sou uma pessoa que adora futebol. Não dá pra você brigar perdemos contra. um lateral direito, né? É péssimo. Direito ou esquerdo? Direito. Direito. Perdemos o lateral direito. Seleção hoje aí precisando. Corria mais do que jogava, mas Não tem tudo bem. ninguém mais na lateral direita, Laporta. Tem o Wesley, pô. Tem o tem o Wesley. E... Começar a entregar a paixão clubista. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que usar o futebol a nosso favor. Uma das primeiras medidas que eu tomei, que as pessoas podiam achar assim, poxa, mas está indo exatamente no caminho contrário. Eu retornei o futsal para os Jogos da Juventude, que tinha sido tirado da competição do COB. Eu fiz questão de retornar. Por quê? Porque traz visibilidade para os Jogos da Juventude. Eu não posso fugir disso. Então eu tenho que usar o futebol como meu aliado, não como meu adversário. Eu tenho que, através do futebol, buscar caminhos para poder desenvolver o esporte olímpico. Eu acho que é aí que tem que ser a diferença da ação que a gente tem que ter. Falou do futsal agora, só para aproveitar e pegar o gancho, né? Tantas modalidades novas agora nas Olimpíadas, né? E o futsal nada. Nunca entra. Não entra, cara. Já perdemos Isso o Falcão já, né? É antiga aí, mas assim, Mas eu já tô conversando com o pessoal da CBF ali, da gente tentar começar a comprar essa briga. Tentar incluir. Para Brisbane não dá, mas talvez para 36. Tem que começar uma hora. E a gente tem aliados fortes
O Paraguai adora o futsal e o presidente da Conmebol, o Paraguai também compra essa briga de ir na FIFA e tentar começar a construir isso. É uma modalidade super praticada. Muito. Tem mais aquele né, o conflito não tem muitos praticantes, não. O futsal já tá E organizado. Sem excluir o futebol masculino. Acho que seria mais uma modalidade, entendeu? Sim. E até o Brasil abre mais 2 chances de medalha. Então... Já entrou o 3x3 no basquete, mas não entra o futsal. Entrou o breakdance. Olha que eu sou basqueteiro, hein? Entrou e já saiu. Problema. Mas o futsal não emplaca, cara. Impressionante. Já tivemos momentos memoráveis capaz do futsal. beach tênis entrar antes do futsal. Não duvido nada. Não duvido nada, né? Como é que é esse jogo político para encaixar essa ou aquela modalidade? Acho que depende muito do trabalho da entidade internacional, ela querer fazer esse trabalho político junto ao COI e também do comitê organizador dos jogos, né? Porque agora nos Estados Unidos nós estamos tendo 5 esportes que foram escolhidos a dedo por eles, né? Para beneficiar os Estados Unidos ali nitidamente. Então a gente fica nessa, como foi o break em Paris. Então a gente fica meio que na mão do comitê organizador, né? Então é mais uma briga política, mas depende muito mais da internacional do que do Comitê Olímpico Nacional. Agora também, nesses últimos anos, houve uma tendência, né, um olhar diferente do Comitê Olímpico Internacional para aproximar mais a Olimpíada da nova geração, né? Uma visão mais moderna, e isso facilitou a entrada de algumas modalidades, né? Então você tem também onde é que eu posso, nesse mapeamento, onde é que está o interesse agora do Comitê Olímpico Internacional? A entrada do surf e do skate para nós foi ótima, né? Para nós maravilhoso, né? Os esportes radicais têm um público. Sim. Você sai da tribo, né? Você traz as tribos para o universo do esporte olímpico. Mas aí você vê, né? eu acho que o break já não emplacou tanto. Já não teve uma aceitação assim tão grande. E vamos ver agora os 5 que entraram novos. Eu acho que são... eu não vejo assim uma modernidade nesses 5 novos. Estou falando aí do squash, do cricket, do lacrosse, do beisebol e do flag foot. Então assim, não vejo muita... Não são esportes nossos, os esportes já estavam aí há muitos anos. Não sei se emplacam para Brisbane. Então vamos... O Brasil tem mais até tradição no flag do que no futebol americano mesmo, né? Sim. O flag até o feminino fez uma boa campanha no Mundial ano passado. Mas depois que saiu a programação agora ficou muito difícil, né? São poucas equipes que vão representar. Até para se classificar vai ser muito difícil. Entendeu? A tua modalidade, se o presidente, para escolher uma modalidade, a tua preferida para entrar num programa olímpico, é o futsal? É o futsal. É o futsal. E nós vamos brigar pelo futsal. Já estou para conversar com o presidente Edinaldo para ver se juntos a gente consegue ir na FIFA fazer um trabalho lá para tentar, junto ao COI, agora está mudando a gestão do COI, então vamos ver se a gente aproveita agora e tenta colocar o futsal. Queria falar um pouquinho mais do lateral direito, então. Tem certeza? Não, eu queria que você contasse mais a tua história no esporte. Você tem uma formação militar. Sim. Né? Saiu da lateral direita para ser treinador, aí foi encontrando mais a sua área de ação. Minha realidade. Sua realidade. Mas de onde vem sua paixão, então, pelo esporte? Desde cedo. Meu pai, desde cedo, me colocava para praticar esporte, né? Sou filho de militar. Morei muito ano no Rio de Janeiro, aqui na Vila Militar. Vivia solto, andava de bicicleta, corria para lá e para cá. E sempre fui apaixonado por esporte. Eu montava Olimpíada entre os primos, já tinha isso um pouquinho no sangue, mal sabia eu. Eu sempre quis trabalhar com educação física, né? E aí, só que na época do vestibular, estou falando aí de 1984, né? Não era nem profissão de educação física, né? Era professor de educação física, né? Aí eu falei, não, vou seguir a carreira militar aqui que preciso comer, né? Entendeu? E aí, para minha felicidade, eu consegui ver que na carreira militar eu poderia trabalhar com educação física, né? E aí fui atleta na academia militar, um limitadíssimo lateral direito, entendeu? Depois Esforçado? Esforçado. Corria pra burro, corria bem, jogava na frente, ninguém pegava não, entendeu? Mas, e consagrei muito atacante também, viu? Mas enfim, aí depois que eu me formei em educação física, fui trabalhar com educação física no esporte, aí comecei no triatlo, entrei pro triatlo, e eu falei assim, cara, é aqui que eu vou começar a trabalhar com o esporte, comecei a trabalhar como treinador, primeiro nas equipes militares, depois comecei a treinar os atletas da seleção, e aí foi deslanchando. Mas desde cedo, eu sempre tinha essa de acompanhar muito, de viver Jogos Olímpicos, e aliás, eu digo sempre assim, o maior prazer que eu tenho hoje de ser presidente do COB é poder trabalhar com meus ídolos.
né? Eu conviver com a Hortência, com a Paula, com o Las Grael, com atletas que eu torcia na frente da televisão por eles. Então essa foi a minha carreira no esporte, foi assim. Começando como limitado lateral, mas depois indo para a área de treinador. E eu consegui passar por... O esporte é a tua preferência? Futebol. O Futebol. teu primeiro esporte é futebol. Foi futebol. Depois veio o triatlo. Arquibancada, Direto. Eu morava em frente ao Maracanã, morava na Visconde Itamaraty ali no Maracanã. Nossa, então era geral, direto, muito jogo no Maracanã, muito. Eu ia a Bangu, ia a Campo Grande, eu ia tudo quanto é canto. Todos os estádios do Rio acho que eu conheço. Eu ia sempre, gostava muito de futebol. Entendeu? E na época que tinha geral, né? Nossa, era maravilhoso. Nossa, ia na Rua Bariri, Conselheiro Galvão. Muito sol no lombo. Muito bom. E qual a importância para você, Laporta, de atrair cada vez mais os atletas, ex-atletas, para a gestão esportiva? Isso é fundamental, Éboli. Sabe por quê? O atleta ele traz a experiência, entendeu? De ter vivido o campo de batalha, ter vivido ali, sentido. Então, é muito mais fácil para ele entender a necessidade do atleta e também entender que o atleta está exagerando na necessidade dele. Ele consegue ter essa visão. Só que não basta ter sido atleta, tem que se preparar. E é isso que eu falo constantemente com eles. Tem que se formar em gestão, tem que estudar, tem que se preparar. E a gente tem no COB trabalhado muito isso, né? Que é a questão do plano de transição de carreira. Já há algum tempo, né? O COB está se preocupando em formar gestores. Formar gestores para que eles estejam cada vez mais preparados para assumir. E aí você vê, hoje, atletas ocupando posições chaves, seja como deputados, seja como secretários de esporte, vice-prefeitos, secretário de alto rendimento, vice-presidente do COB. Então, assim, você tem eles se destacando e quando vão para a gestão bem preparados, eles se destacam. Tem? E assim, eu costumo sempre falar, um atleta olímpico, e mais ainda, um medalhista olímpico, ele é diferente. Ninguém é medalhista olímpico à toa. Ninguém é medalhista. Eu me lembro até que, já citando o Calderano, né, eu fui na posse do novo presidente, do Vilmar, novo presidente de tênis de mesa. O presidente Alaor, que estava saindo, depois de 40 anos, entendeu? Aí ele fez um discurso e falou assim, infelizmente o Calderano não ganhou a medalha olímpica, foi a notícia triste do ano e papapá. E aí quando veio a palavra para mim, eu falei assim, presidente Alaor, eu vou discordar de você. O Calderano é o quarto do mundo. Só tem 3 caras no mundo que jogam tênis de mesa melhor que ele. Isso nunca é ruim. Nunca vai ser ruim. Então, o atleta e esse atleta, eles são diferentes. Ninguém chega nessas posições, a medalha olímpica, se não for diferente. E é um profissional que vai com 90% de certeza, vai ser um excelente profissional no seu dia a dia. A gente olha muito pro pódio, né, cara? Muito. Ser um finalista olímpico é sensacional. É uma demonstração de capacidade. Eu falei incrível, pro Guilherme Costa, o cachorrão, né? Foi quarto, né? Falei assim, cara, se você botar o mundo inteiro, as pessoas do mundo dentro da piscina, vamos nadar 400 metros. Só tem 3 que vão chegar na frente dele, o mundo inteiro. Né? Você tá numa final olímpica de qualquer prova de natação, qualquer prova de atletismo, ser um semifinalista, cara, isso é coisa pra caramba. É muito. A gente precisa valorizar isso mais. E assim... Isso é uma medição de evolução. Claro. Mas esse sentimento do brasileiro, ele melhorou. Pelo menos assim, eu percebi. Em Tóquio, eu estava de chefe de missão em Tóquio, né? E a gente ficava lá na medalha acompanhando a imprensa também, toda a reação do povo ali, mídia social. Era época de pandemia ainda ali. E era muito engraçado. Vocês vão lembrar quando a gente chegava ali, Pequim, Londres, perdia uma medalha. O cara é amarelão. Poxa, não se preparou e papapá. De Tóquio para cá isso não aconteceu mais. Então, atletas que eram favoritos da medalha, perdiam a medalha, não dava nem tempo de você reclamar, porque já tinha outro ganhando medalha. Então você esquecia, vamos comemorar esse aqui. Entendeu? Então isso acho que mudou bastante a percepção. De mostrar o lado vencedor. Por que mudou essa percepção? O brasileiro que está tendo uma visão diferente. Porque está mostrando. A gente está informando, o lado nosso aqui, imprensa, por exemplo, está informando melhor, na tua opinião? Eu acho que sim, está dando mais atenção ao sucesso do que ao fracasso. Então o sucesso está se sobrepondo ao fracasso. Perdeu, tá tudo bem, perdeu, mas o cara ganhou. Então é mais importante pra gente comemorar, que é o que a gente quer, que a gente gosta, e esquece o outro. Não deu certo ali,
paciência, vamos lá. Entendeu? Então, eu acho que essa mudança, essa percepção, acho que melhorou bastante. Eu tenho uma percepção também que eu acho que passa muito pelo que você falou, né? Do slogan que vocês estão adotando agora para essa gestão do COB, que é uma nação ali, né? Pelo esporte e tal. Porque eu acho que a partir do momento que o cidadão, né? Que a gente começa a ter mais noção do que é o esporte, passa a praticar o esporte também, né? Isso vai dando uma consciência melhor também para as pessoas, né? Da dificuldade que o cara tem para chegar ali, Exato. de valorizar o cara tá na Olimpíada e, pô, chegar igual o Calderano ali, conhecimento, né? né? Tudo Conhecimento, Isso, conhecimento. Acho que quando você consegue imbuir todos ali nessa luta, nessa corrida, né? E Isso a também gente- gera uma E consciência as nas redes pessoas. sociais ajudaram. Por quê? Porque o atleta conta a história dele do dia a dia nas redes Verdade. sociais. As pessoas acompanham, monitoram. Pô, esse cara tá ralando um tempão, pá, entendeu? Eu acho que isso ajudou bastante. E isso, a gente ensina os atletas também a saber utilizar a rede social a favor deles. Não como uma forma de pressão para eles, mas sim utilizar a favor deles. Isso é muito importante. A gente teve um trabalho assim, muito legal feito pela Casa TV, né? Sim, Durante sim. a Olimpíada, dando muita luz, né? A Verdade, várias verdade. modalidades, até hoje, né? O título mundial do Calderano foi transmitido pela Casa TV, né? Exatamente. Então é uma estratégia de mercado super interessante. O pessoal tá de parabéns, o pessoal da Casa TV tá de parabéns, mas tá mesmo, porque Não, tem que falar. estão apostando, eles estão apostando em campeonatos de modalidades que ficam ali à margem do conhecimento do brasileiro Sim. e estão dando visibilidade a esses esportistas e incentivando, né, a entrada nas redes sociais. Vá lá, conheça mais a história desse atleta. Foi. Pô, é um instrumento que a gente tem que saber usar, né? Sim. E o brasileiro gosta muito de rede social. Estamos em todas as redes sociais, em todas. Muito obrigado, 15 milhões de visualizações. Pode seguir. Não, tem que usar a favor, gosta mesmo. Assim, saber usar isso a favor. Nós fizemos a parceria com a CTV. E é curioso que você falou, Ébolo, porque nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, agora em 2023, o nosso canal olímpico ele tinha 5 canais no ar transmitindo. O COB entrou em parceria com a Panam Esportes, compramos alguns direitos de transmissão e a gente passava pelo canal olímpico. E às vezes o pessoal dos meus amigos fala assim: poxa, tá tendo jogo, onde é que tá passando que eu não tô vendo? Eu falei: meu amigo, tem 5 canais pra você ver no canal olímpico, entendeu? Então assim, saber usar isso a nosso favor e dar visibilidade. Foi um caso de sucesso em Santiago, foi o beisebol, né, que chegou na final lá. Sim, Como bombou aquilo, as pessoas não conheciam a história dos jogadores e papapá. Então assim, é muito bacana ver esse desenvolvimento através das redes sociais. O Brasil hoje foi o comitê de maior engajamento dos últimos Jogos Olímpicos, batendo o próprio Estados Unidos. Então, assim, é um dos grandes sinais de evolução do Comitê Olímpico, exatamente, né? Investimento nessa parte toda de comunicação, exatamente. Você não pode mandar para trás, agora é só... Não vamos não. O que faltou, na minha opinião, por isso que eu era comunicação e marketing separado e eu juntei de novo. Faltou mais integração entre as áreas. E não falo das pessoas, não falo do Conde com o Herbeta, eu falo das áreas. Então, alguns patrocinadores tinham dificuldades, aliás, eles tinham dificuldade de entender a entrega dos patrocinadores. E aí a gente perdeu a oportunidade. Você precisava de uma pessoa que pudesse fazer essa integração. Por isso que eu trouxe a Manuela Pena de volta, que ela já estava no outro ciclo, para fazer essa integração, mantendo o Herbeta no marketing ali. Então a gente consegue fazer essa integração da maneira mais eficiente. Queria que você falasse um pouquinho mais do querido Emanuel Rego, né? Sensacional. Que está agora, é o teu braço direito, né? É o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, né? Entrou no lugar do Rogério, né? Isso. O Emanuel foi um processo bem bacana. A gente só conversou com ele depois do resultado da eleição. A gente não queria a gente já tinha ideia, eu e ele, de convidá-lo. A gente não queria envolvê-lo antes, por causa de não parecer nenhuma manobra política, por causa da senadora Leila, alguma coisa. Então a gente esperou ganhar a eleição e fomos a Brasília. Aliás, conversamos com ele aqui no Rio de Janeiro. Fizemos 3, 4 conversas até que ele resolveu aceitar. E, na verdade, ele aceitou na primeira. Ele não confessa isso, mas ele aceitou na primeira. E está sendo muito bom. O Manuel traz uma leveza, traz um conhecimento. Ele foi gestor no Fluminense. Ele se preparou muito para isso. Gestor no CBC, foi secretário nacional de alto rendimento. Então, tem um conhecimento gigante. É um campeão olímpico que traz uma significância para o cargo importante, como o Rogério também trazia. Então, eu acho que isso... Eu cheguei na época, o Éboli, a tentar pensar em mudar um pouquinho esse paradigma. Falei, cara, por que o diretor-geral tem que ser um atleta? Vamos buscar no mercado um cara diferente? E aí eu comecei a estudar, conversei com outro, falei, não,
vai ter que ser um Essa campeão é a- olímpico. E aí a gente foi no Emanuel. Mas é aquela combinação que você falou, né? É Exato. o conhecimento de. É o pé de fábrica com o conhecimento. Eu poderia trazer um do cara do CEO, mercado. Eu poderia né? trazer um cara do mercado. Seria legal. Mas o cara não teria aquela vivência ali do dia a dia. Entendeu? Eu falei, não. Exatamente. Cara, Você alia as duas coisas. Não, e né? se você for pensar até em grandes empresas, os perfis mais valorizados são as pessoas que agregam, né, ali o conhecimento do chão de fábrica, vamos dizer, Chão de fábrica. e o conhecimento teórico também. É, Então, e dentro disso, a Yane Marques, ela dá o check ali em tudo isso que você tá falando, Exatamente. né? Ela É. se preparou A pra Yane caramba. também foi uma escolha Foi, muito foi, bacana, né? Eu tô com 3 ali, 3 olímpicos, né? É. O Marcelo Vido também na diretoria de operações. E é um pouco disso. De você pegar o atleta que já tem a gestão, aí ele vem se preparando ao longo desse tempo, secretário de esportes em Recife, presidente da comissão de atletas, cursos na área de gestão esportiva. E ela trazia um outro ponto que era importante, que era a mulher. Então, a gente precisa não só ficar falando, tem que dar mais chance para a mulher, a gente precisa fazer, dar o exemplo. E o Comitê Olímpico, ele tem que ser o exemplo. Eu falo isso constantemente para todo mundo. Não adianta a gente falar sem fazer. É muito bacana. Eu vou te trazer muito claro agora. Na passada teve uma briga da lei de incentivo ao esporte, né? Quiseram cortar a lei de incentivo, aí os atletas fizeram abaixo-assinado nas redes sociais, deputados falaram, papapá. E a gente foi a Brasília. Quando eu assumi o COB, eu falei assim, quanto é que a gente está levantando de lei de incentivo do esporte? Não, nada. Eu falei, a gente está indo para o Congresso pedindo para não acabar a lei de incentivo do esporte, o COB não usa 1 centavo, então eu não tenho moral para pedir. Eu estou pedindo para manter uma coisa que você não usa. Então acho que a gente tem que fazer as coisas e tem que dar o exemplo. Então é isso, a questão da Yane, de ser uma mulher, de ser vice-presidente. E assim, a sintonia entre eu e ela tá fantástica. A gente se entende pelo olhar. Às vezes tem coisa que a gente tá falando, eu esqueço de falar, ela vai lá e complementa. Tá sendo bem bacana. A primeira mulher vice-presidente, né, do Comitê Olímpico do Brasil. E aí logo depois vem a primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional. Eu queria que você falasse mais a Kirsty Coventry, né? Ex-atleta também. Sim, ex-atleta. Ex-nadadora, né? Ex-nadadora. Disputou a Olimpíada, medalhista olímpica. Sim, tem 7 medalhas olímpicas. Medalhista olímpica. 7 medalhas, só 7. Só 7. Primeira africana também, né? A ser presidente do Comitê Olímpico Internacional. Nós tivemos uma presença maciça de mulheres na nossa última delegação, foi superior, mais mulheres que homens na última delegação olímpica. Eu queria que você falasse sobre essa nova ordem e essa representatividade maior das mulheres, principalmente no cargo de comando. Sim. Que nunca foi simples, muito pelo contrário. O aumento das atletas dentro de uma evolução natural que a gente vem observando. Mas ocupar cargos de comando, acho que continua sendo um tabu muito grande a ser vencido. São pequenos exemplos de um cenário que ainda predomina, é dominado pelos homens. Queria que você falasse sobre a importância de ter essas figuras femininas em cargos tão significativos. Eu acho que é um desafio que ainda continua. Se você pegar a Éboli, das 38 modalidades olímpicas, só 2 tem mulheres à frente, que é a Magali no remo e a Cris no flag football, no futebol americano. O resto são todos homens, entendeu? E é uma dificuldade muito grande. E assim, uma coisa que eu achei legal foi o fato de eu colocar a Daiane ter entrado como vice-presidente. Isso motivou a outras mulheres que fizessem o mesmo. Então você tem hoje várias atletas mulheres ou dirigentes mulheres ocupando o cargo de vice-presidente nas confederações. Ainda não o de presidente, só 2. Então acho que é uma tendência natural que elas vão pouco a pouco ocupando esse espaço. Mas ao mesmo tempo, você tem que criar mecanismos para dar esse espaço para ela. Porque a cultura machista no esporte ainda é muito grande. Não tenha dúvida disso. Então a gente precisa ter oportunidades. Eu acho que tem uma parte técnica primeiro. Aí vamos lá, quando a gente fala o número de mulheres, mais mulheres medalhistas, mais mulheres na delegação, tem uma estratégia por trás aí. É muito mais fácil ganhar medalha no segmento feminino do que no masculino hoje em dia no esporte.
Se você pegar as potências olímpicas, a gente estuda lá, a maior parte das medalhas deles vem do segmento feminino. Então eles investem no segmento feminino, porque onde a concorrência é menor. Então o Brasil tem feito isso nos últimos anos. Tem ido por esse caminho, incentivar as confederações a investir no esporte feminino. Aí qual é a outra barreira que nós precisamos agora, que eu acho que é mais desafiadora? Além das gestoras, são as treinadoras. É muito difícil você ver treinadora, né, participando, é muito difícil, muito difícil. Que é muito louco, né? Até mesmo nas modalidades onde a excelência é feminina. Né? Exato. Você não consegue ver, entendeu? Então, No vôlei feminino. No basquete feminino. Sempre não tem. Consegue. Então, assim, a gente precisa dar oportunidades, criar cotas para que elas possam ser formadas treinadoras, dar espaço. O Comitê Olímpico fez isso. Nós temos uma regra agora que pelo menos 1/3 de delegação técnica tem que ser de mulheres. Então, se você vai para uma competição, vai competir na Europa, está tendo 3 na comissão técnica, uma tem que ser mulher. Para quê? Para dar o espaço para elas poderem mostrar o trabalho. E aí é o que eu sempre falo, assim, tem que dar o espaço e as mulheres têm que se impor também, se prepararem para aquilo. Porque não basta você dar a oportunidade e chegar depois não haver uma entrega que seria daquilo que a gente espera dela, né? Então a gente sempre tem a expectativa maior e a cobrança, ela sabe que às vezes é maior em cima delas, o que é errado, mas é uma cobrança. Ela tem que entregar mais até que os homens. Isso é errado, mas a gente precisa mudar essa percepção. Então, elas sabem que elas têm esse desafio. Mas a gente tem procurado dentro do Comitê Olímpico criar essas políticas ali. A gente fez o fórum agora da Mulher do Esporte. Passamos um dia discutindo lá, entendeu? E para a gente tentar criar estratégia que possibilite mais e mais participação das mulheres, que é muito importante. Cara, Fabi, vou te citar de novo aqui, foi nossa última convidada, porque ela tocou justamente nesse ponto, e aí, quando ela estava falando do início dela, né, os primeiros contatos com o esporte, e ela falava, os primeiros contatos ali, foi na rua mesmo, jogando bola e tal, e ela disse, eu vivi aquela solidão feminina de praticar o esporte quando ainda criança. Né? Tipo, de ir na rua e ter só ela de menina ali jogando bola e jogando futebol, né? O projeto lá que ela acabou fazendo dos 11, 12 anos, que iniciou ela no vôlei. Pelo menos na minha época era muito assim também, né? Aula de educação física na escola, aí ou você fazia futebol ou fazia uma redação ali e não fazia aula, né? Enfim, é um pouco disso também, né? Da mulher nesse período também não ser oportunizado ali a ela também, ou pelo menos não incentivado, né? A praticar também o esporte. Eu acho que isso está mudando, né? Acho que ela vai demorar um bom tempo ainda, mas tem mudado muito. Hoje você já não tem tanto um estigma como você vê uma mulher jogando futebol. Às vezes antigamente você olhava assim, as pessoas não gostavam muito, né? Sendo bem claro. Hoje em dia é natural. Até achei, esse feriado estava passando na praia, eu fiquei impressionado com o número de mulheres brincando de altinha na praia. Sim. É impressionante. Sim. Você não via isso na minha época de infância, que eu ia pra praia, não. Você não via Minha isso. filha manda bem pra caramba. É isso. Melhor que eu já. Com certeza. E eu olhava assim, bobo com habilidade. Então, você dá oportunidade. A mulher é tão capaz quanto o homem. Tem que dar a oportunidade delas fazerem. Eu tive o privilégio lá, eu cada dia, assim, eu olho pra trás e como que eu acertei na escolha, né, da minha vice-presidente. A Yane tá muito bem preparada, carismática, competente, dedicada. Então, assim, eu tô muito tranquilo em relação à minha vice-presidente. Esse eu acertei na música. E ela me parece, a Yane é muito simpática, ela é fantástica, é uma formação incrível, mas ela é de fácil conexão, né? Muito. Ela está se conectando muito fácil com os atletas, né? Eu acho que essa... E eu acho que a história da Yane é tão fantástica, você vê. A menina que sai de Afogados da Engazeira, sertão pernambucano, para ser medalhista do pentatlo moderno. Que eu falo assim, se você for no shopping agora e perguntar para 100 pessoas quais são as 5 modalidades do pentatlo moderno, acho que nenhuma acerta. A não ser que você encontre uma Yane lá. Entendeu? Então, isso é extraordinário. Você vê o potencial que o Brasil tem, né? Então, menina lá do interior do Pernambuco, cara, do pentatlo eu moderno. lembro da sensação, cara, na Olimpíada, quando a transmissão, né? E agora no pentatlo moderno com Yane Marques. Peraí, pentatlo? Vamos ver o que é isso aqui, peraí.
Foi uma surpresa mesmo. Pro Kobe não foi. Não, pro Sim. Kobe. É isso que eu falo assim. Então, a Iane vinha de um processo ali e ela constantemente chegava entre as 5 primeiras nas competições. Então, ela tava ali, era o potencial de medalha. E saber usar esses atletas que surgem como quem levanta a bandeira, né? É saber usar o Marquinhos também lá no tiro com arco, né? É saber usar esses representantes de modalidades que ficam no escuro e que de repente ganham uma luz em função desse sujeito ou dessa mulher que consegue um destaque, né? É se apoiar ao máximo nesses ídolos, né? E ídolos únicos. O esporte sobrevive sem títulos, mas não sobrevive sem ídolos. Não. Pode ter certeza. Entendeu? Tenho certeza que isso é cada vez mais importante. E esses são os pontos. Você falou do Marcos Vinícius, que é um caso parecido com o do Calderano. É isso. Sim. Chegou nos jogos com chance de medalha, não conseguiu, entendeu? Mas tenho certeza que ele vem com sangue nos olhos para Los Angeles. Não tem a menor dúvida. Entendeu? Ele tá entre os nossos favoritos ali pra gente trabalhar essa medalha. E desempenhando bem nos campeonatos, muito né? bem. Muito bem nos campeonatos. Mantém a regularidade dele ali, uma hora vai dar certo. Não tem a menor dúvida. Como é que já estão as conversas com o Comitê Olímpico Internacional? Como é que hoje o Comitê Olímpico do Brasil se posiciona nessa mesa internacional? O que você imagina, inclusive, de conversa com a nova presidente, que não assumiu ainda. Não, né? 23 de junho. Assumiu no meio do ano, né? No dia olímpico. Isso, a Kirsten no meio do ano que ela assume, de fato, a presidência do Comitê Olímpico Internacional. Mas já houve um contato bacana, já houve uma troca de ideias. Já, inclusive, nós convidamos ela para o Fórum da Mulher no Esporte, né? Arriscamos. Falei, vamos convidar, né? Não a gente já tem, né? E ela, muito educada, respondeu que ela estava fazendo a transição, lá no COI tem transição. Então ela estava fazendo a transição e não poderia aquela semana sair de Lausanne. Então não pôde vir, mas agradeceu o convite, um carinho muito grande pelo Brasil, porque ela competiu pelo Minas Tênis, né? Troféu Maria Lenk, então ela não pôde vir. Mas isso você tocou num ponto importante, Éboli. O Brasil precisa retomar o seu espaço no cenário internacional. Retomar? Retomar. Perdeu espaço? Perdeu muito espaço. O Brasil hoje não faz parte de comissões do COI, entendeu? Então a gente está muito afastado das discussões do esporte mundial. A gente precisa retomar. Não temos relações com comitês olímpicos importantes. A gente precisa sentar com esses presidentes, porque tudo é parceria, é intercâmbio. Então eu preciso levar um atleta para a Europa, eu posso ter uma parceria com Portugal, com Espanha, com Itália, com França. Só que essas coisas você não conversa só por documentos, tem que ter uma relação. E com o COI principalmente. Então, assim que a Kirsten assumir lá direitinho, a gente vai para... vou pedir uma audiência com ela para conversar, me apresentar, conversar sobre os planos do Brasil. E o Brasil vai retomar para ocupar cargos nas comissões que existem do COI, que é um processo eleitoral que você concorre e você trabalha ali. Entendeu? E às vezes é por indicação. Então a gente precisa... Nós temos muitos profissionais competentes e atletas que podem ocupar esses cargos. Nós temos a Isabel Swan, que é presidente da Comissão de Atletas da Panam Esportes. A gente precisa ocupar também no COI esses espaços. Ocupamos aqui na América alguns espaços, mas é pouco ainda diante do que o Brasil tem. Hoje nós temos uma concorrência agora para os Jogos Pan-Americanos, de 2031, Rio e Niterói. Rio e Niterói, né? E as primeiras conversas eu tenho percebido quanto que o Brasil perdeu força no continente também. De estar numa disputa com o Paraguai, com todo respeito ao país vizinho. Eu acho que o Brasil tem condições de entregar muito melhor os jogos, até pela experiência, do que o Paraguai. Mas perdeu força por falta desse trabalho diplomático ali? Exatamente. Falta desse trabalho que precisa... Faltou viajar mais, faltou estar mais nos eventos, faltou conversar mais, usar o idioma a favor, conversar com todo mundo, ser mais representativo. Acho que ficou muito voltado aqui para a parte interna no Brasil. E assim, não é uma crítica à gestão anterior. Acho que a gestão anterior assumiu num cenário muito ruim, que foi aquela época de 2017, da renúncia do ex-presidente Nussmann. O Brasil bloqueado pelo COI, suspenso. Então foi necessário o quê? Quando a gente fala, fechar a casinha, né? Vamos fechar aqui, vamos arrumar direitinho. Fez uma reforma do estatuto importante, foi muito bom. Eleição para vice-presidente, formou. Mas eu achei que depois de Tóquio, quando a casa estava arrumada, com resultado excelente, falei, poxa, agora era a hora de voltar, ir para o terreno e voltar o Brasil a se posicionar. Porque não tenha dúvida, provas de critério subjetivo. Se você não tiver uma força internacional,
o árbitro vai pender pro outro lado. Não tem jeito, é assim que funciona o esporte. Não tem jeito. Então você tem que ter uma boa relação. E a boa relação não é para influenciar a seu favor, é para não deixar ser passado, ter uma nota um pouco menor, porque não tem essa representatividade. Então o Brasil precisa ser mais visto. E a gente vai fazer isso. Eu ia perguntar justamente isso, judô né? Foi brabo, hein? Foi. Judô em Paris foi brabo, hein? Tipo isso. Não logo no judô, que a gente arrebenta, pô. Que a gente tem as chances, né, de maior de medalha. E aí a gente tem um exemplo claro nisso, é na ginástica. A Confederação de Ginástica, com o Kaká, com a Maria Luciene, que passou agora para o Henrique, eles já trabalham há muito tempo. As notas do Brasil já são diferentes hoje. Porque o Brasil tem força internacional. A Kaká tem cargo na Internacional, a Maria Luciene tem cargo na Pan-Americana. Quando você entra no critério subjetivo, pesa... O conhecimento, a habilidade. A gente, eu sou muito... A tradição. Eu trouxe o Bichara de volta, que ele tem um conhecimento muito grande de tudo, né? E a gente estava conversando outro dia com o presidente Flávio do Wrestling, né? Ele apresentou um projeto muito bacana, que aliás é uma confederação que vai... Eu tenho confiança que vai desenvolver muito, que ele está fazendo um trabalho exatamente esse de formiguinha. Ele vai em todos os estados do Nordeste, monta projeto aqui, conversa com o clube, faz um trabalho excelente. Ele levou um projeto para a gente ajudar, né? E a primeira pergunta do Bichara foi exatamente essa. Como é que está a relação de vocês com os árbitros internacionais? Porque é ali na luta que decide, né? Não, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, pega o diretor de arbitragem internacional, traz para o Brasil, traz para o cara dar um curso para os seus árbitros, traz o cara aqui, bota no Rio de Janeiro, leva o cara para o Pão de Açúcar, leva o cara no bondinho. Cara, isso é relação política, gente. Leva pra roda de samba, uma feijoada, uma cachaçinha. Então é isso, aproxima esse cara, vai dar um curso pros treinadores, entendeu? Traz o cara aqui, entendeu? Aí você começa a criar a relação. Esse é um trabalho que você tem que fazer. Esse é o trabalho diplomático que a gente precisa fazer. O Brasil precisa voltar a retomar isso aí. Mas a tradição em algumas modalidades pesa muito também. Claro, né? claro Na que tomada pesa. de decisão dessas... Claro que pesa. Mas a gente quebra umas tradições chinesas aí que a gente tem que quebrar. Você estava falando, antes da gente começar o papo, né? Como é que tá difícil esse ciclo olímpico para criar a logística, né? Sim. Los Angeles não é tão logo ali, então? Não, desafiador. Tá mais distante do que a gente pensava, Los Angeles? Nós temos uma área específica dentro do COB de Jogos e Operações Internacionais, comandada pela Joyce, e ela tem enfrentado muita dificuldade nos reconhecimentos, porque a gente sempre procura oferecer a melhor estrutura possível para os atletas, né? E o atleta ele precisa ter, além da estrutura na vila, uma estrutura auxiliar montada só para os nossos atletas, para que possam serviço de massagem, serviço de fisioterapia, encontrar com um familiar, comer uma comida brasileira que ele gosta, um feijão com arroz que às vezes você não tem na vila. E na vila é sempre milhares de atletas, há muita dispersão, então às vezes é um próprio atendimento da parte de psicologia. Então da maneira como está estruturada a vila hoje lá de Los Angeles, a gente está buscando estruturas fora, que está sendo muito difícil porque está caro o preço, estão cobrando um custo muito alto. E a gente está acostumado a fazer como nós fizemos em Tóquio e Paris, por parceria, por troca de experiência. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos, vamos ter que pagar mesmo, vai sair caro. E as áreas também de competições estão muito dispersas. Então isso vai dificultar muito a questão do transporte e tudo. Então é uma logística que não vai ser fácil, desafiadora, mas é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do COB. Chegar lá em 2028, está tudo pronto e vai estar, não tem a menor dúvida, porque essa equipe de Jogos e Operações Internacionais ela entrega muito bem. É referência, né? Se tem uma parte que a gente falou agora da parte internacional, a nossa área de Jogos e Operações Internacionais é referência. Tanto que, como eu falei também, Los Angeles está complicado, mas nós já estamos trabalhando para Brisbane, já fomos a Brisbane. Então é isso que a gente tem que fazer. Está mais adiantado para Brisbane que para Los Angeles. É porque Brisbane a gente já tem. Geralmente a gente contrata um consultor local que ele já vai dando o caminho, vai por aqui, vai por ali. Isso está mais avançado em Brisbane comparativamente com Los Angeles, obviamente. Mas aí dá para gente falar que Brisbane está com mais boa vontade que Los Angeles. Ah, sim, com certeza. A cada declaração do Trump fica todo mundo arrepiado. Ainda tem isso, ainda né? tem essa questão política. Tá todo mundo no meu barco, né? Ainda tem essa questão política, né? Mas vai ser... É Los Angeles, né? Acho que vai ser bom. Vai dar trabalho. É um local que mexe muito com a história, né, da Olimpíada, né? Isso é muito importante. As pessoas às vezes não têm noção.
Se você pegar o número de países que ganhavam medalha nos Jogos Olímpicos de 10 edições atrás, estamos falando de Seul, contando para hoje, isso aumentou 3 vezes. Então tem 3 vezes mais países ganhando medalhas do que tinha em Seul. E 2 vezes mais ganhando medalha de ouro. Então, o que significa isso? Que a concorrência aumentou muito, a globalização aumentou. Então, é muito mais países disputando qualquer medalha. Então, qualquer diferença, qualquer detalhezinho. Eu cito sempre o exemplo do voleibol, né? Tanto o Bernardinho e o Zé Roberto, nós temos os 2 melhores treinadores do mundo, eles gostam de ter uma área exclusiva de treinamento para eles, para não ficar concorrendo com os locais de treinamento que são disponibilizados pelo comitê organizador. Então, a gente tem que montar uma quadra para eles. Porque eles vão ganhar medalha. Então tem que montar a quadra. É obrigação minha, esse é o trabalho do COB. E nós vamos montar, vamos entregar para eles lá uma quadra com o mesmo piso da competição direitinho. Então esse é o nosso trabalho. É não permitir que esses detalhes façam nos perder a medalha. Então, Laporta, cara, não está inflacionada a Olimpíada? Não inchou demais, mais do que deveria? Tudo se pensa sempre na melhor estrutura, no maior investimento, o investimento não para de crescer, os custos, os gastos são cada vez maiores, cada vez mais você tem um exercício, né, de como isso pode representar um peso menor nos gastos públicos, né, principalmente. Você tem evolução natural, tudo cresce, o mercado cresce, mas não ganhou uma proporção que fugiu um pouco do controle? Não tinha que ser mais... já não está na hora de dar uma pisadinha no freio com relação a todos os custos que envolvem a realização de uma Olimpíada para todo mundo? Por exemplo, o Comitê Olímpico do Brasil já não tinha que também dar uma... Vocês não brigam por isso? Não se incomodam com isso? Eu creio que o próprio COI se incomoda com isso, né? Ele tenta criar... O COI tem lá a agenda, né? Eles fizeram agora a agenda 2020 mais 5, que vai até 2025. Então a Kirsten, quando assumir agora, deve fazer uma nova agenda. Então, nessa agenda, ele diz exatamente qual é a estratégia do COI para aquele ciclo, né? E dentro dessa agenda 2020 mais 5, significa o quê? Ele toca em alguns pontos, exatamente o que você falou, um ponto da sustentabilidade. Ou seja, de você ter jogos que impactem cada vez menos na população em geral, no modo de vida da população, e que traga mais benefícios para a população. É tentar criar mecanismos que propiciam isso. É claro que, infelizmente, em alguns momentos a política ainda pesa um pouquinho. Eu achei exagerado o número de modalidades que entraram no programa olímpico agora. 5 modalidades. Para os Estados Unidos não impacta nada, mas para a gente impacta muito. Entendeu? Porque para eles já está lá tudo estruturado. Então, isso que eu acho que às vezes a gente precisa ter um freio. Acho que o número de modalidades ele tem que ter critérios muito definidos. E hoje há modalidades também que talvez não tenham mais, como eu diria assim, não estão entregando mais para os Jogos Olímpicos o que devem entregar antigamente. Então precisa ser revisado isso também. E eles fazem isso. Então eu acho que a tendência a partir do futuro, é que sejam jogos mais enxutos, com menos modalidades, mas que atrai o quê? O interesse da mídia, dos jovens. Eles vão tentar achar um meio termo nisso aí. E a gente, no que puder ajudar, a gente está à disposição. Voltando até, inclusive, aos Jogos do Rio em 2016, né? Só em 2023 o comitê organizador fechou as contas, né? Entregou as contas definitivas do legado olímpico. Quanto hoje o Comitê Olímpico do Brasil usufrui desse legado olímpico? O quanto o legado olímpico foi concreto e o quanto que ele foi apenas contado? Eu acho que tem um concreto. Eu acho que hoje nós utilizamos as instalações ali do Maria Lenk, que para mim é o legado mais bem utilizado que nós temos. Por que é o mais bem utilizado? Porque nós temos recursos para investir ali. Então funciona, porque a gente recebe o recurso da loteria e te investe ali em manutenção. Então você vai a qualquer momento lá, você vai cruzar com a Rebeca, você vai cruzar com a Anassati, lá com o Lucas, com a Rafaela. Ali virou um centro científico, né? Isso. Ciência então, do esporte. O centro de treinamento funciona. Tem um legado que ele não ele é invisível, mas a gente percebe que é o quê? A melhoria da gestão. Eu acho que a gestão esportiva melhorou muito. Você tem ainda um ou outro problema de gestão, de governança em algumas confederações? Tem. Claro que tem. Mas diminuiu muito. Se vocês olharem há 10, 15 anos atrás, toda hora era um escândalo, toda hora era um problema. Hoje melhorou muito isso. Os controles que o COB tem,
os programas que nós criamos e a própria evolução dos gestores mais bem formados, nos trouxe o legado dos Jogos Olímpicos nos trouxe isso. Melhores gestores, foram formados gestores que hoje estão aí tocando o esporte olímpico. Então, acho que melhorou nesse aspecto. O que faltou, para minha opinião? E outro dia eu tive com o prefeito Eduardo Paz, quando ele veio me procurar com a candidatura junto com o prefeito Rodrigo Neves, de Rio Niterói, eu falei para ele assim, prefeito, o COB não sai desse evento como sai da outra vez, com dívidas. Isso eu não vou aceitar. A gente não vai entrar para sair com dívidas como a gente saiu. O que eu quero sair é como saiu o CPB. O CPB saiu sem dívidas e com centro de treinamento só para ele. Eu quero um centro de treinamento só para mim. Por que, mas você tem o Marialenque? Tem. Aspas. Por quê? Porque ali eu não tenho um alojamento, eu não tenho um refeitório. Você está falando de dívida com relação à Olimpíada ou o PAN? Os dois, né? Os dois, né? Os dois. Na Olimpíada acabou em 23. Foi pago. Sim. Mas do PAN ainda tem. Ainda tem. Tem dívida do PAN em 2027, da Vila do PAN. Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, olha, eu não entro nessa enquanto essas dívidas não forem resolvidas. Entendeu? Porque não vamos assumir outras dívidas. E ele, na hora, ele falou assim, presidente, pode ficar tranquilo que você vai ter isso. Entendeu? Então eu falei, porque é um legado que eu sei que eu vou usar. Não adianta. Qual foi o erro que eu acho que o Brasil cometeu? Se fizeram o legado, mas não se fizeram a manutenção do legado. Então várias instalações ficaram abandonadas, entendeu? E por quê? Porque não tinha ninguém para tomar conta. Uhum. As que tinham, que estavam na responsabilidade do COB, funciona. Outra que funciona é o Parque Radical de Deodoro. Uhum. Você vai lá, durante a semana, vai estar lá na sátira treinando, os pessoal da canoagem de slalom treinando. E fim de semana é da população. A população utiliza. Então, ok, está funcionando. E parabéns para a Prefeitura do Rio. Agora, a gente precisa ver os outros pontos. Centro de Formação Olímpica de Fortaleza que a gente vai... Quem não foi lá, tem que conhecer. Eu pelo triatlo e pelo COB, já viajei vários centros de treinamento no mundo. Não fica a dever para nenhum deles. É espetacular. Tem sala de musculação, fisioterapia, refeitório, alojamento para 140 atletas. E tá lá. Não é usado. Pouco usado. Então a gente falou, o COB vai entrar agora com o CPB, vamos assumir a dimensão para quê? Para que os atletas estejam lá usando. Aquecer isso, né? Aquecer. É a diferença entre o legado e o largado. Né? É isso. O largado fica uma imagem muito negativa. Na muito própria ruim, área ali do Maria Lenk, né? O Parque Olímpico tem equipamentos ali para você trabalhar vários esportes, né? Então, se tivesse naquele momento ali, quando foi feito aquilo, atenção, essa área aqui vai ser de tal, que vai ter um orçamento próprio para tal. Ou se fizesse uma nova lei das loterias, sei lá, pega a Telefônica, 0,5% da Telefônica vai para manutenção do legado olímpico. Pronto. Estava resolvido. Agora não fizeram e aí tem esse... Ninguém quer, né? E agora quem paga a conta? Esse que é o problema. Quem paga a conta. Só não pode ser a população. Né? Esse que é o problema. Não pode, Esse né? que é o problema. E aquela área ali do Parque Olímpico, né? Para você justamente fazer essa onda aí de prática de esporte, né? Você coloca vários campeonatos ali, um clima ali de uma mini Olimpíada, vamos dizer assim, né? Campeonatos regionais. Não, tem tido campeonatos ali. A gente vai ter o Mundial de Ginástica Rítmica esse ano lá, entendeu? Ano passado teve o Pan-Americano, tem tido competições, mas eu acho que poderia ser usado no dia a dia, né? Poderia ser mais aquecido pro dia a dia. Concordo contigo, sim. Qual é a opinião do presidente do Comitê Olímpico do Brasil a respeito dos atletas transgêneros? Que é uma discussão, né, que está aí viva e a gente conversou com várias pessoas que estiveram aqui. A Fabi foi a última, inclusive, também falou sobre isso. É um assunto que demanda, né, muita seriedade, né, para a gente conversar, entender todos os ângulos. E não é tão simples chegar a um ponto comum, né? Mas qual é a visão hoje que o presidente tem? Acho que alguns aspectos precisam ser observados, Sabe? Primeiro, a prática esportiva é direito de todos. Todo mundo tem direito à prática esportiva. Isso aí é muito claro, não tem dúvida. Segundo, o esporte ele precisa ser justo. Ou seja, eu tenho que ter condições de competir de igualdade com qualquer um. E terceiro, tem que ser seguro. Então você não pode expor o atleta a um risco desnecessário. Dito isso, a gente tem que entender em cada modalidade onde que é possível a participação da trans ou não. Se em algum momento for ferido o segundo critério de igualdade, de justiça com as mulheres, ou de se colocar a risco as mulheres, a segurança das mulheres em risco, eu acho que não deve ser permitido, ou se criar critérios para permitir a participação.
Modalidades, por exemplo, o hipismo. Qual o problema? Não tem problema. Entendeu? Então, modalidades que você tem já competição entre homens e mulheres, eu acho que não há problema nenhum. A prática esportiva, como eu falei primeiro, é livre para todos. Agora, você tem regras e regulamentos que devem ser criados para permitir. Eu sempre cito o exemplo do futebol. O futebol, como é que é a regra do futebol? Você vai ter que bater o lateral com a mão. Mas eu quero bater com o pé. Não, então você não vai jogar o futebol, você vai jogar outra coisa. Então, se você tem a regra do esporte precisa ser seguida. Agora, a gente precisa criar uma regra justa. Então, eu acho que é por aí. Pra entender com cada modalidade. Modalidades que se apoiam mais, por exemplo, na força física. Sim, aí você tem que proteger a mulher, ela tem que ser seguro para a mulher. Então, você tem que ter o controle da participação da trans que seja seguro para a mulher e que seja justo. Você não coloque a mulher numa condição de competição de inferioridade. Aí tem que entender questões fisiológicas, questões bioquímicas, tudo isso. Acho que cada modalidade tem que ir fazendo esse exercício para criar o seu regulamento específico. Eu acho que é assim que tem que ser tratado. A gente teve uma discussão muito grande no vôlei, né? Não sei se chegou a um denominador. A Tiffany joga. E não é a maior pontuadora, né? E não é. Entendeu? Então joga normalmente. Então acho que você criar a regra de maneira que não coloque em risco ali. Eu acho que não tem colocado em risco. Na ciência, né? Você tem que ter ali um relato científico de que não existe ali um favorecimento, mas é um assunto... Acho que não pode misturar a questão ideológica com a questão fisiológica. Esse é o ponto. Por isso que eu falo assim, primeiro, todo mundo tem direito à prática esportiva. Ninguém pode proibir ninguém de praticar esporte. Agora, tem que ser justo, tem que ser seguro. Sem dúvida. Eu queria passear um pouquinho... a gente já está partindo para a reta final aqui, mas a gente costuma, às vezes faz brincadeira, né? Quem jogou mais, quem jogou... Né? Mas a visão olímpica, você consegue selecionar cinco maiores esportistas brasileiros? Para mim, na minha opinião? Isso eu não vou dizer que é fácil, né? Bom, mas vamos lá. Para mim, Rebeca. Óbvio. A Rebeca já entrou entre os 5 maiores da história. É a maior medalhista de todos os tempos, não tem como entrar como um dos maiores da história. Oscar, para mim. Oscar ainda é o maior pontuador em Olimpíada, não é? Acho que ainda é. Acho que ainda é. Oscar. Hortência, que hoje eu digo que eu tenho o prazer de ser amigo da Hortência, né? Falei Rebeca, Oscar, Hortência, Virna, sou fã da Virna, acho que é uma atleta fantástica, e Las Grael. Para mim são os 5 que eu tenho assim na maior estima como os maiores. Para mim, não só pelos resultados esportivos, mas porque eles foram no pós-carreira, tudo que fizeram. E você tem um momento marcante? Um momento assim que você destaca, coloca acima dos outros? Para mim, assim, pessoalmente, profissionalmente, foi a minha entrada como chefe de missão na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aquilo ali, para mim, naquela época, eu falava assim para todo mundo assim que, para mim, profissionalmente, era mais importante ter sido chefe de missão nos Jogos Olímpicos do que ser vice-presidente do COB. Hoje talvez não, né? Mas naquele momento ali era para mim uma realização de um sonho, né? De estar ali chefiando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, como recordação de Olimpíada para mim, a que eu tenho mais assim no coração é a medalha de ouro do vôlei no Barcelona 92. No saque do Marcelo Negrão. Aquela contra a Holanda. Porque aquele ano eu estava cursando educação física, né? E acompanhei aquela Olimpíada com um pouco mais de conhecimento, né? Então, quando eu encontro o Zé Roberto, eu falo para ele, pô, Zé, é a imagem que não sai da minha cabeça, é o momento para mim nos Jogos Olímpicos que mais me marcou. Entendeu? Cara, essa medalha de 92, ela histórica mesmo. Foi inesperada até, né? Foi uma coisa que foi crescendo. Quando a gente viu, a molecada já estava conquistando a medalha de ouro. Foi muito controlada. Foi um negócio muito bom. Eu vi no podcast que o Radamés fala assim, ele conta essa transição da geração, né? Como essa geração poderia ter ido mais longe e não foi. Né? Verdade. Era uma geração jovem, muito bacana. Muitas vezes a geração não acontece, né, como se espera,
muito pela questão emocional, às vezes se perde um pouquinho, né, na fama. Exato. Aliás, esse é um ponto que acho que a gente melhorou bastante, né? Melhorou. Parte psicológica e emocional dos atletas, né? Isso a gente tá dando muita atenção dentro do COB, Éboli, essa parte da saúde mental dos atletas. E uma vez eu ouvi de um treinador americano, quando eu estava no triatlo, tinha um atleta treinando com ele lá no Colorado. E eu fui para lá conversar com ele para saber como é que estava o treinamento, papapá, não sei o quê. E ele falou assim, cara, eu nunca treinei um atleta com tanta capacidade orgânica na minha vida. Nunca. Ele foi treinador de 2 campeões olímpicas de maratona. O problema dela é aqui. Ela não acredita nela. Entendeu? E vocês, brasileiros, vocês erram. Porque vocês querem tratar o atleta quando ele já está no alto rendimento. A preparação mental começa lá na base. Entendeu? E a gente realmente não faz isso. Um atleta de base não tem equipe multidisciplinar, não tem um psicólogo, é muito raro. E a gente começou a mudar isso ali dentro do COB. E a parte, nossa equipe de psicólogos que cuida da saúde mental, estão começando a trabalhar já com essa geração que está indo aí para os Jogos Pan-Americanos Juvenis, começando a conversar, papapá. Achei muito legal. A Rebeca agradecer para a psicóloga dela na entrega do prêmio do Lauras, né? Você vê a importância que tem esse profissional hoje na formação do atleta. Então a gente tem que sim dar muita atenção para isso, que é fundamental. É uma temática que está sendo muito discutida, né? A Simone Biles, os nossos surfistas, né? Pedindo um tempo para botar a cabeça em ordem. O tranco hoje tá forte. Não é fácil não é tá fácil. Muito grande, né? É importante falar disso porque a gente vê modalidades que, futebol, por exemplo, né? Alguns clubes ou profissionais, né, que estão no comando ali, negam um pouco, né, a importância de um psicólogo, de tratar bem ali a saúde mental, né? Então é importante ver como os principais atletas aí do mundo dão atenção para isso, não é à toa. Né? Sim, faz toda a diferença. Tem que é uma área muito importante. E um outro ponto que eu queria abordar contigo qual é hoje a preocupação do Comitê Olímpico do Brasil com as apostas esportivas, né? Que é outro tema também que está dominando aí o noticiário, principalmente do futebol, né? Você vai ter a lei das bets, né? Quer dizer, hoje o mercado ele é muito movimentado pelas bets, mercado esportivo. Mas qual é a preocupação que o Comitê Olímpico do Brasil tem com relação ao envolvimento de atletas? Né? Educação, educação. Então, mas está se preocupando em dar informação, Isso. em levar... A gente tem no COB alguns cursos que o atleta, qualquer membro de delegação que viaja para jogos, chega com jogos que for, qualquer nível que for, ele é obrigado a fazer. Então é o curso de prevenção e combate ao racismo, é o curso de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, entendeu? Os cursos da UADA, de controle de doping, de antidoping. E agora nós estamos lançando no próximo mês o curso de prevenção à manipulação de resultados. Entendeu? Para que o atleta possa fazer o curso, estudar, entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e tomar cuidados que às vezes, por mais que a gente fale, a gente acredite na inocência do atleta, às vezes realmente ele solta uma frase que fala uma coisa, que aquilo bate na família e aí ele acaba sendo envolvido numa situação que não lhe é favorável. Então, assim, o que o COB pode fazer é através da educação. Cada vez mais mostrar aos atletas que a gente não pode só se beneficiar do dinheiro das bets. A gente tem que educar para que esses atletas tenham a capacidade de entender o cuidado que eles podem tomar pela posição que eles ocupam. Acho que esse é o nosso papel. É saber que qualquer comentário, enfim, ou qualquer conversa ali com pessoas próximas pode ser perigoso, né, para o próprio atleta. Enfim, a gente vê essa questão. Né? O entorno dos atletas, né? Há às vezes uma sensação do entorno de que o atleta tem um poder muito grande, né, para determinar o que acontece no jogo, né? E você vê, né, isso tira proveito, né? No futebol, onde ganham salários astronômicos, né? Pois isso acontece. Imagine no esporte olímpico que os salários não são astronômicos. Exatamente. O risco. A sedução quão sensível o atleta fica ali. Fica até o final de carreira, ele não ganhou muita coisa, cara, aqui, ó. Então a gente tem que educar. É o controle que a gente tenta fazer. Presidente, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Valeu demais, tá? Muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Né? Perguntar qual foi o maior lateral direito Leandro, pô. Depois ou antes de você?
Muito bem. Essa foi mais uma edição do podcast Conta e Manda com o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Laporta. Eu, Carlos Eduardo Ebel, ao lado de Arthur Neto. Ele existe, Arthur Neto! Não tô só sendo marcado lá na rede social à toa, não. Tô aqui. Ó, tudo que você vê nas redes sociais, visualiza, ó o responsável aqui, ó. Ó o responsável aqui, ó o maquinista aqui, ó. Muito obrigado mais uma vez pelas mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais. Compartilhe nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e aguarde pelo próximo convidado ou convidada. Vai ser muito especial como sempre. Valeu! Valeu, tchau, tchau.